a gente vai falar sobre um segmento que tem ganhado cada vez mais relevância no setor do pescado. É o setor de food service. Esse é o nosso assunto agora. Para conduzir esse painel, para fazer uma apresentação aqui inicial também, eu vou chamar a nossa convidada especial, que é a CEO e fundadora da Galunion Consultoria para Food Service. Vamos receber a Simone Galante. Simone, seja muito bem-vinda ao nosso palco. Obrigada. Um Obrigada prazer por estar ter aqui com vindo. vocês. A gente que agradece, muito bom ter você aqui na nossa programação nesse primeiro dia. Agora, o palco é seu, Simone. Muito obrigada. Eu queria saber primeiro onde está o passador. Aqui, Aqui? Maravilha. Na mão. Ótimo. Excelente. Vou pedir para a técnica. Ótimo, obrigada, gente. Bom, muito prazer. Estou aqui para conversar com vocês sobre food service. Meu nome é Simone Galante. Deixa eu ver aqui. O passador está ativo, gente? Por gentileza. Pronto. Bom, eu sou engenheira de alimentos. Fundei a Galunion há 16 anos atrás. E hoje tenho a honra de ser parceira estratégica de muitas indústrias e redes dentro do food service. Então, aqui tem algumas informações sobre Galunion, sobre meu LinkedIn, mas queria passar para vocês mais sobre as minhas crenças, sobre inovação e uma série de outras questões sobre o nosso mercado. Primeiro, na nossa opinião, a inovação, seja ela disruptiva, incremental, o que ela for, ela só faz sentido se ela realmente gerar resultados novos. E para gerar resultados novos, ela precisa estar alinhada à estratégia da empresa. E a gente vê que esse constante ajuste de estratégia começa com eu ter realmente clareza sobre os dados. Dados sobre o mercado, sobre o consumidor, sobre tendências, sobre performance do nosso próprio negócio. E tudo isso gerar, obviamente, significado importante. Então, eu quero começar passando para vocês um contexto de mercado que nós temos de expectativa dentro do food service para 2026. Eu imagino que várias empresas estão fazendo seus planejamentos estratégicos para esse momento. O que nós temos aqui nessa parte? Temos, fui muito rápida. A gente tem esses vetores que estão afetando o nosso mercado. Obviamente, conjuntura global, e nós tivemos no painel anterior vários dados sobre a conjuntura global de pescados, do mercado que os senhores estão inseridos. Isso afeta o food service também. Emprego e renda, principalmente renda discricionária, onde eu tenho o bolso para realmente consumir refeição fora do lar, preparada fora do lar. A gente tem as questões ligadas ao efeito do GLP-1, dos Ozempics, Monjaros e todas as outras canetas que estão acontecendo, fazendo com que o tipo de produto a ser consumido e os tamanhos de porção influenciem no mercado. Nós temos as bets, as apostas, porque parte dessa renda discricionária está indo para bets. Na última pesquisa que nós fizemos da Galunion, a gente tem 27% de 1.000 consumidores falando que sim, jogam em bets. E, portanto, parte disso está sendo desviado. Mas a gente tem fatores positivos. Turismo nunca foi tão positivo como a gente viu nesse último ano, e a tendência de 2026 é melhor ainda. Tanto o turismo que venha internacional para o Brasil, como o turismo doméstico, que também é importante para os restaurantes. A gente tem o turismo de eventos também. A gente nunca viu tantos eventos, acho que os senhores também devem estar com a agenda lotada de tanto evento. Evento traz turista, e traz pessoas mudando de cidade e indo absorver conhecimento ou entretenimento através das músicas e de shows também para isso. Nós temos no nosso setor a guerra do delivery e a questão também da equação de valor do delivery. Porque com a chegada dos novos players, o que a gente está vendo é promoções acontecendo.
E, obviamente, se o meu consumidor ele se volta todo para a promoção e o aumento de volume, né, porque a classe que não estava conseguindo comprar em delivery, ou pessoas que não estavam comprando tanto no delivery passam a comprar no delivery por conta dessas promoções, elas também podem ficar viciadas a um preço artificial que não vai ser mantido depois por um tempo. Custos internos, muita pressão, né? A gente tem custos de aluguel de vários setores, então isso precisa ser levado em consideração, obviamente. Reforma tributária começa os efeitos de ajustes de sistemas, principalmente de softwares e dos negócios, a partir do ano que vem. Então, quem não está ainda se planejando com reforma tributária deveria estar. E nós temos o efeito do trabalho híbrido e das marmitas. Ainda temos uma adoção muito grande de marmitas e o trabalho híbrido é uma realidade. Isso tudo posto, eu trouxe aqui a matriz que nós na Galunion estamos usando, onde a gente projeta, numa projeção pessimista para o mercado, menos 1%, 0,8% de crescimento real numa realista, e se tudo acontecer muito bem, mais 3,6% de crescimento. Aqui tem vários exercícios, tem todas as outras questões, depois vocês podem me procurar se quiserem mais detalhes. Bom, e essa é a nossa tese para 2026. Qual que é essa tese? O food service brasileiro vai enfrentar dilema margem e volume no próximo ano. Volume será impulsionado pela guerra do delivery e pelo turismo. No entanto, a gente tem um volume de ticket mais apertado. Ticket apertado por um quê? Por downtrading, por marmitas, e a margem pode ser erodida pelos custos todos internos e as pressões que vão acontecer. O sucesso vai depender do uso inteligente de tecnologia, porque tem muita gente fazendo coisas maravilhosas nesse setor. Nós, inclusive, lançamos na Galunion o Radar Tech para o food service brasileiro, o Radar Tech Food Service Brasil, onde tem mais de 350 empresas mapeadas em 31 subcategorias de uso para o operador. Mas a gente vê que supply chain, e a gente está aqui num lugar justamente para conversar com muitos fornecedores, será vital para esse próximo ano. E saber trabalhar o menu mix com todos os efeitos que a gente acabou de dizer, de competição e também de GLP-1, vai ser importante também. Bom, na Galunion a gente recomenda olhar o mercado a partir dos consumidores. Seja porque eu preciso entender as possibilidades de escolha dele ao se alimentar, seja também entender o que está acontecendo com a competição. Então, para quem é operador, como o Bruno, né, e a Júlia, que estão aqui e vão fazer parte do painel junto comigo, eu preciso entender o que está acontecendo na competição. E, no caso de fornecedores, eu preciso entender como é que eu vou atender esse mercado. Olhando para isso, a gente tem uma segmentação com o consumidor começando a comer algo preparado fora do lar. Ele pode escolher a culinária que ele quer. Né? Por exemplo, a asiática, que tem muito mais incidência de pescados. Normalmente, os cadastros das indústrias e distribuidores estão focados em tipologia. A tipologia leva muito mais em consideração a culinária do que qualquer outra coisa. Então, é pizzaria, churrascaria e coisas do gênero. Na Galunion, a gente acha importante a dimensão de culinária, sem dúvida, mas para eu poder atender bem o mercado, eu tenho que entender as outras dimensões. Como, por exemplo, se o consumo vai ser no estabelecimento, dentro do local ou fora do local. Porque se o meu cliente trabalha muito, por exemplo, com delivery ou com catering, eu preciso saber e dar conta que meu produto funcione bem nesses lugares. Ou, né, em outros lugares que são off-premises também, drive-thru, curbside, várias outras coisas. E se for no local, eu tenho várias coisas, né? Eu tenho consumidor e estabelecimentos que estão na rua, outros que estão no aeroporto. E no aeroporto o consumidor quer coisas diferentes do que na rua. Como no hospital ele tem necessidades diferentes. Então saber essa dimensão também é muito importante. E tem vários tipos de modelos de negócio. Tem desde o modelo de negócio que é 100% delivery para levar, até outros tipos, como restaurante de serviço completo, com vários tipos de questões, serviço limitado, padarias. Entender mercado de padarias, eu tenho que entender pelo menos 4 subsegmentos. As padarias que são as super padarias, que a gente tem bastante aqui no mercado de São Paulo. As gourmets ou artesanais também. As de esquina
e as de supermercado e loja de conveniência, que são baterias num outro tipo de ritmo. Bares, no mínimo 2 tipos, lojas de conveniência, e ainda tem o mercado não comercial, que é dos restaurantes empresariais, e a parte toda de eventos e catering, de viagens, e que é uma relação mais B2B, B2C, hoje em dia, mas é bem importante a gente olhar. Porque, por exemplo, tem alguém servindo comida aqui dentro desse evento, né? E esse evento está nessa dimensão não comercial. Bom, para nós, a Galune, o futuro reside a gente descobrir soluções para os nossos desafios atuais. E quando a gente pesquisa, né, essa última pesquisa foi feita agora bem recentemente, em setembro, os principais desafios de quem está performando melhor, portanto, quem está com lucro e com venda superior ao ano anterior, 67% está enfrentando desafio em gestão de pessoas. Em seguida, vendas e marketing. Depois, gestão administrativa financeira e supply chain. E, lá por fim, tem 28% ainda com desafios de tecnologia e IA. A hora que eu olho para ver o que eles estão fazendo para melhorar vendas, primeira ação, para entender melhor o cliente. Eu quero melhorar minhas vendas, vou entender quem? O cliente primeiro. Depois, lançamento de novos produtos. Em seguida, promoções e combos de incentivos de vendas. E a dimensão de tempo. Tempo é uma moeda muito importante no nosso setor. As pessoas, da equação de valor, a gente tem que colocar tempo. Muito bem. Na Galunion, já há alguns anos, a gente tem algumas mandalas para auxiliar as pessoas a competirem melhor. A primeira mandala é uma mandala estratégica para os negócios, onde a gente coloca pessoas no centro, porque muitas vezes essas pessoas são os nossos clientes, mas podem ser os nossos franqueados, também a nossa equipe. O que está em contato com ele é o modelo de negócios que eu tenho, a forma de vender, a forma de operar, a parte de portfólio de alimentos e bebidas e o que eu tenho de serviço, que é traduzido no nosso setor como experiência e hospitalidade. Essas são as grandes 3 dimensões. Tudo isso está hoje com tecnologia onipresente em todas as etapas. Eu preciso pensar no impacto de governança social e de ambiente. E, claro, a velocidade de mudança e como eu consigo ajustar o meu negócio e inovar depende muito da questão da cultura que eu tenho na empresa, do propósito e como que a marca reverbera tudo isso. Quando eu vou para essas 3 dimensões, que é modelo de negócio, alimentos e bebidas, experiência e hospitalidade, nós fazemos várias pesquisas, gastamos muita sola de sapato, indo a várias feiras de fora, feiras do Brasil, participando de vários eventos, lendo muita coisa, para estabelecer o que são as tendências para o próximo ano. Nós acabamos de lançar as 26 tendências para 2026, e eu vou passar por elas. Por exemplo, na área de alimentos e bebidas, essas 9 tendências, que vai desde a oferta acessível até o quick hype. Simone, o que é quick hype? Morango do amor. De repente eu não sei, aparece alguma coisa, será que eu estou preparado para conseguir dar conta de alguma coisa que é uma vantagem competitiva transitória e não duradoura? Mas vamos lá, vamos lembrar o que o consumidor deseja. Ele deseja, principalmente, produtos mais econômicos e ofertas que caibam no bolso. Seguido por receitas que valorizam o ingrediente, produtos comfort, confortáveis, aquela coisa da lasanha, do que é conhecido, a produtos muito saborosos e indulgentes. E depois eu tenho mais alguns outros itens. Trouxe uma tendência de cada uma área da mandala, porque a gente tem pouco tempo aqui, eu quero ouvir muito o Bruno e também a Júlia. E aqui o que a gente tem, ingrediente é rei, que é o foco na qualidade e no protagonismo do ingrediente. E a gente sabe que o pescado aqui, muitas vezes, pode dar exatamente isso para um cardápio de food service. Aí a tendência valoriza os insumos. Muitas vezes, frescor é importante, sazonalidade, locais, produtos emblemáticos. Enfim, vamos ouvir um pouquinho o que o consumidor nos fala. Então, 42% fala que querem receitas que valorizem o ingrediente, a naturalidade e enfatize o seu sabor original. Então, isso é argumento de venda. Isso é alguma coisa que a gente pode olhar. E eu trouxe para vocês a nuvem de palavras, porque nesses 1.000 consumidores, a gente perguntou para eles, puxa, que ingrediente novo
e diferente você experimentou esse ano pela primeira vez e gostou muito. E olha o que a gente tem aqui. Claro, pistache é pistache. Ah, mas se a gente for um pouquinho a mais, ó, camarão, sushi. Ah, aí a gente vai ver tucupi, salmão, várias outras coisas ligadas a pescados. Então, eu tenho aqui uma oportunidade para a gente trabalhar outras questões também, sejam temperos, sejam outras coisas que a gente possa estar colocando no próprio pescado como sendo alguma coisa interessante para a receita. Bom, modelos de negócio. Muita coisa influenciando a forma de vender, a forma de operar. Desde trabalhar com recursos sustentáveis, negócios que já prezam por isso dentro da sua proposta de valor, até o reconhecimento, por exemplo, que a jornada é digital, porque para eu entender o meu cliente, eu preciso ter os dados dele, seja ele presencial, físico ou por um e-commerce, mas eu tenho que digitalizar a minha base para ela poder conversar com tudo, até a adoção ousada de tecnologia IA. Mas eu vou trazer para vocês aqui o além do convencional, que é ampliar locais de vendas, porque tem avenidas de crescimento novas surgindo. Está onde o consumidor também está, é entender o comportamento desse consumidor nesses lugares, inclusive. E as ocasiões de consumo. Eu tenho 47% dos consumidores dizendo que eles vão estar, eles querem consumir nos próximos 12 meses restaurantes, bares, cafeterias que permitam outras atividades, como trabalhar, como estudar, mas principalmente outros locais convencionais, eles nos disseram isso aqui. 52% querendo estar em feirinhas e festivais. Não é à toa que a gente tem a Feira Tradicional da Liberdade aqui com uma profusão de coisas, mas tem muitas feirinhas que aparecem e vão embora. Food halls começando a ter muito mais presença, supermercados, empórios, lojas de conveniência e também dentro de espaços culturais. Aí, a hora que a gente fala com os operadores, eles nos respondem isso. Que modelo de negócio eu acredito que seria interessante para eu expandir? Loja de menu reduzido, lojas em lugares não tradicionais também, apontando aqui como coisas importantes. Bom, aí a gente trouxe aqui para vocês o exemplo do Public. Não sei quem conhece essa rede de supermercado e que eles estão trabalhando a parte de restaurantes. Você sabia que existe um supermercado que tem uma praça de alimentação enorme? Vocês estão ouvindo? Na verdade, esse lugar mais parece um shopping do que um supermercado. O Public Super Atacados conta com 3 super lojas em São Paulo. E em um só lugar você encontra desde rotisserie até torneiras de chopp. E se o seu marido é como o Vitor, que não é fã de fazer compras, eu achei a solução. Enquanto ela faz as compras, eu fico aqui na parte boa, né? E falando em parte boa, no Public você encontra um andar exclusivo com uma mega praça de alimentação. É só para entender a dimensão, né? No final, isso é driver de consumo. O consumidor tem um espaço diferente e acaba tendo entretenimento também nessas questões, e eles têm até esse serviço aqui do favorito do Dimari. Bom, indo para a experiência e hospitalidade, a gente vê a tendência de autêntico e transparente, tech mais touch, humano como significado, e reconhecer o cliente, que é muito importante, ter foco para ter lucro. Raramente tem negócios em food service que conseguem ter muitas ocasiões de consumo e momentos de consumo dentro dele e mesmo assim ainda ter lucro. Talvez padaria, super padaria sejam deles, mas nem todos conseguem fazer isso. Então, você saber focar o seu negócio é muito importante. E eu queria trazer para vocês a questão do Tech mais Touch, porque muita gente fala da questão da integração inteligente entre o humano e a tecnologia. E a gente acredita muito nisso. A tecnologia apoiando a hospitalidade e a gente podendo, então, ter ambientes onde o humano pode ser um pouco mais protagonista, mas ele está ancorado nisso tudo. E a gente sabe disso por conta das experiências. Experiências nunca foram tão importantes como são hoje em dia. E quando a gente pensa numa experiência, eu queria que vocês pensassem, a última experiência muito gostosa em restaurante que vocês tiveram. Normalmente ela está associada a alguma imagem, a alguma sensação que aquilo te trouxe. Pode ter sido o produto, pode ter sido o ambiente. Pensamentos que te levaram a dizer, puxa, estou sendo muito bem atendido, por exemplo. Percepções e sentimentos que isso tragam. Para quê? Para que te ativem memórias. E cada vez mais isso é ancorado em tecnologia e esse
touch, né, esse contato humano, esse acolhimento. Aí a gente vê que tecnologia tem escalado eficiência, porém é o humano que tem escalado significado. Aí o que motiva hoje em dia as pessoas a frequentarem bares e restaurantes? A gente sabe que é conexão. 50% dos consumidores dizem que estão motivados para comer fora, para encontrar amigos e familiares. Eu quero estar junto de alguém. Isso faz com que conexão seja uma moeda importante. Então, eu tenho que entender o que conecta a paixão desses consumidores. E a hora que eu vou para isso, a gente vê a era da experiência chegando e a necessidade de eu saber realmente o que importa para esses meus clientes. Bom, a gente fez uma pesquisa grande com mais de 1.000 consumidores aqui brasileiros para saber o que é ponto de paixão para os nossos consumidores. E a gente viu que viajar e explorar, a gente estava falando de turismo agora há pouco, 58% disse que isso é ponto de paixão, entretenimento, 58% também, música e experiência culinária. A gente, no food service, tem 50% de ponto de paixão. Ainda tem várias outras coisas, como comunidade, bem-estar e saúde, esportes e tecnologia e inovação. Mas isso amplia avenidas de crescimento. E a gente tem visto que negócios que são capazes de conectar mais do que um ponto de paixão têm tido mais sucesso. E a gente viu alguns comportamentos se modificando nesses últimos 2 anos. Por exemplo, 58% dos consumidores dizendo que prestam mais atenção em rótulo, que estão visitando bares e casas noturnas com menor frequência, que estão cuidando mais da saúde, que estão se exercitando mais. Então, esse hábito acaba impactando o futuro da experiência. Não é à toa que a gente tem balada em cafeteria, gente. Porque essas coisas estão acontecendo. E a gente sabe, e a gente acredita que muito, que o futuro do food service não é sob formato, sob loja de menu reduzido ou coisas desse tipo, e sim como eu tiver capacidade de fazer as pessoas se sentirem, seja os meus colaboradores, os meus franqueados ou realmente os meus consumidores. E o nosso desafio é criar relevância emocional consistentemente e intencionalmente. Tem produto que pode ajudar? Sem dúvida tem. E tem também muita técnica do food service que pode ajudar aqui. Eu quero, então, agora que a gente fez esse preâmbulo, chamar o nosso debate para a gente conversar um pouco mais sobre food service com os nossos convidados. Então, queria chamar aqui a Júlia Rezende e o Bruno da RL. Eles vão se auto-apresentar para vocês. Agora eu quero ver, nós temos outros microfones, vamos usar todos o mesmo? Perfeito. Gente, a Júlia Rezende, ela é head da área de food service do Grupo Irota. E o Bruno é diretor das marcas asiáticas do Grupo Trigo. Eles vão contar um pouquinho mais da experiência de cada um. Vamos começar pela Júlia, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Simone, Bruno. Obrigado pelo convite. Para a gente, né, que está no setor da produção, é muito importante eventos como esse para a gente se conectar com quem está fazendo acontecer, conhecer as tecnologias que estão disponíveis aí no mercado, novos ingredientes. Sou engenheira de alimentos, apaixonada pela área. Eu brinco que eu sou tão apaixonada que casei também com engenheiro de alimentos. Tenho um filho de 7 anos. Não sei se alguém tem filho aí. Tem filho? Tem? Criança? Hoje, né, o dia que o meu filho fica mais feliz de ir para a escola é o dia que ele vai comer na cantina. Então, esse comer na cantina já é uma interação, né, da criança com o food service. E isso é muito bacana. E na escola também já tem o cardápio com a culinária, já tem o dia do sushi na escola para crianças. Eu estou no Grupo Irota desde 2016, é uma empresa familiar que tem uma história incrível. Trouxe aqui um livro para a Simone e um para o Bruno de presente. Que beleza, hein? Obrigada. Então, conta a história do nosso fundador, que veio de navio, né, para substituir a mão de obra nas fazendas do sul do país. O governo japonês, em 1935, estava fazendo muita campanha do Brasil como a terra prometida, a terra do ouro, e centenas de
de imigrantes vieram do Japão e ajudaram, né, a ter essa riqueza da gastronomia que a gente tem hoje e essa enorme popularização do sushi. Então, o Grupo Hirota hoje, eles têm mais de 200 lojas e mais de 2.000 colaboradores, e a gente está o tempo inteiro testando e trabalhando em novos canais. A gente tem 18 lojas supermercado de bairro, temos 10 lojas de conveniência dentro de hospitais, em locais de grande circulação, como a Faria Lima, metrôs, 15 lojas do modelo Office, que são lojas corporativas, para atender o pessoal que está trabalhando em banco, hospitais. No mês passado, inauguramos uma loja dentro do SBT. E o nosso mais novo modelo, que é o modelo Hirota em Casa, que são lojas dentro do condomínio, né, onde a gente tem um contato direto com os consumidores. E é isso. Mais uma vez aí, obrigada, Simone. Muito bom. Bruno, conta pra gente, que eu acho que o pessoal não conhece o seu, né, a sua penetração nesse mundo de pescados. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui no Seafood Show. Eu venho do setor e acho que essa é uma coisa interessante em estar aqui. Eu sou engenheiro de aquicultura e pesca e ingressei no Grupo Trigo há 17 anos atrás, justamente quando o Grupo Trigo pela primeira vez adquiriu sua primeira marca de culinária asiática e se deparou com o que significaria principalmente os custos de pescados frente a uma marca que antes era baseada basicamente em farinha de trigo, massas e molho de tomate. Então, a partir daí, são 17 anos trabalhando no food service e outros 13 antes trabalhando diretamente com o setor produtivo. Tem uma série de grandes amigos aqui nessa feira que eu aproveito para rever. O Grupo Trigo, para quem não conhece, é uma holding de alimentação brasileira nacional, criada no Rio de Janeiro, que nasce a partir de um empreendimento de dois amigos, que era o Spoleto, que nada mais era do que uma pequena venda dentro de uma praça de alimentação na rua, e que naquele momento, lá em 99, encontrou em alguns empreendedores a vontade de expandir esse negócio. Hoje nós somos uma holding de mais de 700 restaurantes, basicamente dividida na culinária em duas vertentes: a culinária italiana, obviamente, através do Spoleto, e a culinária asiática, que é onde nós temos todas as nossas outras marcas maiores. Hoje nós temos como marcas asiáticas o Gourmet, que é uma marca de restaurantes japoneses à la carte, de restaurantes próprios, inclusive há um ano abrimos aqui em São Paulo. Temos o China Box, que adquirimos junto do Gendai, o China Box Gendai, há agora 3 anos, e o Kone, que é uma marca que nós adquirimos em 2008, de culinária também japonesa rápida, que é a marca que me trouxe para o grupo, que fez no dia que eles depararam com o custo de salmão lá em 2008, alguém levantar a mão numa mesa e falar: eu tenho um amigo que conhece disso e pode ajudar a gente nessa missão. O Grupo Trigo é um grupo que trabalha muito profundamente a cadeia de suprimentos. Nós temos uma fábrica própria, uma distribuidora de alimentos próprio e uma importadora própria. E um outro fato interessante é que dentro de todo esse universo de matéria-prima e produtos que englobam tudo, menos Coca-Cola e frutas e legumes e verduras, pescados é a nossa família número 1. Obviamente, assim, com o salmão na ponta de lança como grande produto, mas seguido aí de camarão, de tilápia, de diversos outros pescados quando a gente entra dentro do universo do gourmet. Entramos no China Box agora com lula. Então a gente tem realmente hoje disparado na frente a nossa principal família de produtos, e a gente tem um relacionamento muito profundo com todos os fornecedores. Acho que hoje a gente pode bater um papo interessante sobre isso. Exatamente, exatamente. Bom, a gente vai começar, gente, com algumas perguntas que a gente já combinou aqui entre a gente. Mas eu queria incentivar vocês, porque eu acredito que no final a gente vai ter um espaço para que vocês possam também fazer as perguntas, tá bom? Então, primeira pergunta é aquela sobre as nossas tendências de consumo. Aí a gente falou agora sobre as questões que estão mudando, conveniência, muita indulgência, né, que é aquela história de eu realmente me presentear com algo com muito sabor, saudabilidade, que realmente também saúde sem sabor não está dando muito certo, né? Então tem que ser saúde com sabor, e experiências híbridas que estão moldando essas avenidas de crescimento.
Então, eu queria perguntar para vocês, e vamos começar então com a Júlia, quais dessas tendências vocês enxergam como mais relevante no negócio de vocês, para o futuro dos seus negócios e por quê? Para a gente, né, a conveniência é o grande motor do nosso negócio. E aliado à conveniência, a gente consegue passear em todas essas tendências que a Simone falou, né? A gente teve a preocupação de diferenciar o nosso produto no meio das prateleiras do varejo, e a gente escolheu a Hello Kitty, né, hoje via Sanrio, para criar uma linha temática de salgadinhos voltados para crianças, né? E a Hello Kitty é uma marca atemporal, também fez 50 anos, assim como o Hirota, tem um DNA japonês. Então, a gente investe nessa linha de produtos licenciados. A gente também tem a pegada da saudabilidade. Um dos produtos que a gente mais vende são saladas de frutas. A gente tem um box no Ceasa, que a gente recebe isso direto do produtor, e tem uma central para fazer todo o beneficiamento e produção de salada de fruta, que é carro-chefe, saudabilidade, frescor e conveniência, está prontinha, é só pegar e levar para onde o cliente deseja. E o que falar também assim do eu mereço, né, da indulgência. A gente trabalha uma coxinha especial, com uma receita artesanal, a gente trabalha a linha de feijoada, um pão de queijo. Então, a gente quer o tempo inteiro levar a conveniência, a praticidade, mas conseguir entregar o que o cliente deseja, seja numa linha fit, ou um produto licenciado para ter um momento engraçadinho, ou a salada de fruta. Então, a gente brinca em todos esses canais, nessas tendências, mas sempre levando um produto pronto para o consumo, que o cliente vai encontrar na prateleira e vai levar para onde ele desejar consumir. Muito bem. Vamos lá, Bruno. Bom, Simone, é interessante que quando você colocou na tela as diferentes tendências, assim como a Júlia falou, de alguma forma a gente acaba permeando em todas elas para tentar, de alguma forma, atender, só que dentro daquele que é o nosso foco, como a própria Júlia trouxe, a coisa da conveniência, né? Sabe, Bruno, que isso, né, eu acho que a gente também pode ter uma informalidade aqui, né, na conversa. Mas isso é uma das coisas que às vezes me perguntam, mas é para seguir as 26 tendências? Eu falei assim, gente, normalmente não. Assim, normalmente eu tenho que fazer escolhas, quais as tendências que fazem sentido para o meu negócio. Mas existe sim a tendência a ser multitendências. Então, provavelmente, dessas 26, umas 12, 15, 8, enfim, fazem sentido para os negócios, né? E aí uma coisa interessante que eu não mencionei no início, nós dentro do Grupo Trigo, a gente também trabalha e tenta buscar marcas que são complementares na sua essência e na sua operação, seja através de culinária, day parts, canal de vendas, algo nesse sentido, e acaba que, dependendo da natureza do negócio em si, umas dessas tendências vão se destacar dentro da operação, então vou tentar buscar algumas delas, assim. Então, obviamente, a conveniência é algo nas suas diferentes características, de acordo com cada negócio, é algo que a gente vem trabalhando bastante. Então, desde a criação de um negócio novo, que eu não mencionei no início, porque ainda é um negócio bastante incipiente, temos hoje apenas 2 restaurantes, são, na verdade, 2 lojas de conveniência, cujo prato e o produto principal são pescados no Rio de Janeiro, mas são lojas de conveniência, onde você tem um produto mais pronto para o consumidor pegar, comer ali ou levar para a rua, mas até a conveniência dentro dos nossos próprios restaurantes. Então, esse ano, por exemplo, nós lançamos uma série de produtos, e aí talvez assim, o de maior sucesso, que no ano de lançamento já atinge mais de 12% do mix de venda, são os onigiris, que são uma forma diferente de servir o pescado com o chari, com o gohan, que você pode pensar que é muito similar a um temaki ou a um nigiri, a um sushi, mas na verdade traz uma conveniência de levar para casa, de botar na mochila, de sair andando comendo. Então atende a uma demanda que nós já imaginávamos, mas que nos surpreendeu de forma bastante positiva. Outra tendência, além da conveniência, com certeza a questão dos sabores que você trouxe, então uma coisa de saúde com sabor e até uma predisposição a experimentar mais. A gente vê a influência, por exemplo, da cultura asiática na música, em uma série de outros
outras áreas de entretenimento, da vida social, e da culinária não é diferente. Então, outras culinárias que no passado eram mais difíceis da gente explorar, hoje nós já nos permitimos navegar para dentro de diferentes temperos e até de outras formas de servir pescados e outras proteínas. Mas assim, dentro das nossas marcas, a gente começa a ter um restaurante que tem uma veia principal de uma culinária ou japonesa ou chinesa, mas que vai lá e permeia na Ásia com outros temperos, outros sabores e outras propostas. E talvez uma outra que a gente começa, que é uma tendência geral, e aí não só no que a gente oferta, mas também na forma com que nós nos comportamos para dentro e para fora, é o wellness, né? A coisa da saudabilidade de uma forma mais integrada e não só mais aquele produto que tem baixa caloria ou algo assim, vai além disso. Acho que são as questões nutricionais, são as questões de como aquele produto é produzido, como a pessoa se sente ao consumir aquele produto, qual é a relação que você passa a ter com aquele produto. Então essa com certeza é uma tendência que está ali no topo das tendências que nós estamos olhando, e aos poucos a gente vai permeando e trazendo ofertas que vão nesse sentido. Muito bom, muito bom. Bom, a gente tem aqui as questões ligadas aos grupos apostando assim, novos formatos, né, canais para chegar ao consumidor. Vocês acabaram de trazer essas questões, né, delivery, varejo, hubs, cozinhas especializadas. E vocês têm expandido presença, vocês já falaram sobre isso. Então, eu vou adicionar aqui, para a gente fazer 2 em 1 aqui na pergunta, e recuperar aqui uma questão do tempo. A gente vê que vocês têm expandido modelos de negócios novos para capturar essas oportunidades, mas vocês também têm uma outra questão ligada a terem centrais de produção, que abastecem as lojas, que garantem qualidade, garantem padronização e eficiência. Então, queria que vocês abordassem isso, né? Como é que estão essa questão de formatos e canais, e essa possibilidade de você ter o hub da central, como isso possibilita realmente vocês expandirem e ter tanto uma relação diferente com o consumidor, mas também com a cadeia de abastecimento. Para a gente, assim, é um desafio constante atender o cliente onde quer que ele esteja. E em 2018, 2019, o nosso objetivo era expandir as lojas de conveniência, e aí veio a pandemia. E durante a pandemia, a gente lançou um novo modelo, que foram essas lojas dentro dos condomínios, onde o cliente tem toda a facilidade, né, de abastecer, de comprar algo que faltou ali. E a gente tem também um freezer com produtos exclusivos, e a gente trabalha com sushi também nessas lojas, com abastecimento uma vez por semana. A central, além disso que a Simone falou, ela traz para a gente uma aproximação com o nosso cliente. A gente participa de muitos eventos sazonais, onde a gente tem um outro momento e o cliente nos vê de outra forma. Algo muito típico no Brasil, nas festas juninas. Então, junho e julho, a gente está em parceria com as igrejas próximas às nossas lojas e a gente faz barraquinha de festa junina com massa e molho. Esse ano foram mais de 5 toneladas de produto que a gente vendeu, e toda a verba desse evento é para essas instituições. A gente tem parceria com o pessoal do Taiko, não sei se vocês conhecem. Quem conhece Taiko aí? Ninguém? Né? Não posso falar isso, mas são tambores, lembra a escola de samba, né? Mas são jovens tocando tambor, tem uma história ali por trás da música. E esses jovens nos procuraram para montar uma loja Irota no Festival da Cerejeira, eles que tocam a loja. A gente vende todos os sushis e todos os produtos com preço de custo para eles, e toda a verba eles utilizam para comprar novos instrumentos para o grupo. A gente tem também o Festival do Japão, que acontece uma vez por ano, que é um evento muito importante para a comunidade. Tem várias marcas presentes ali, a culinária é muito forte. E nesse festival é um case para a gente, a nossa central trabalha 24 horas para conseguir atender, a gente vende mais de 20 mil unidades em 3 dias de evento. E agora a gente está com a operação Ceias de Natal. Como a gente tem essa facilidade de estar dentro dos condomínios, né, a gente fecha o salão de festa e faz um evento, a gente convida os moradores para participar de uma degustação, para eles conhecerem a ceia de Natal, que a gente promove agora no final do ano, onde boa parte também sai da nossa central de produção.
Outro diferencial é o nosso departamento de saque. Nós temos 2 diretoras da empresa, que são da família Irota, que participam ativamente do saque. O nosso saque é um saque totalmente humanizado, de gente para gente. Nenhuma reclamação vai cair num chat, né, que você vai ficar lá num looping ou algo automático. Elas leem todas, direcionam aos responsáveis. Então, hoje, tudo que vem relacionado à marca própria vai ser diretamente comigo ou com a minha parceira, que é a gerente de qualidade da fábrica. A gente tem esse contato de ligar, resolver a tratativa do cliente. E como está na nossa mão, né, toda a cadeia, a gente consegue ouvir os operadores das lojas e o cliente final também. Às vezes acontece alguma experiência negativa na loja com o cliente, o gerente já sabe, é pegar o telefone do cliente, passa para a gente já liga, já entende o que aconteceu e já resolve. Então, acredito que esse ouvir o cliente, estar muito próximo do cliente, é um fator positivo hoje na rede. A gente consegue ter uma rapidez na hora de lançar produto, uma rapidez para corrigir alguma formulação que não foi da forma que o nosso cliente gostaria, né? E também a gente tira produto de linha. Às vezes a gente lança uma linha acreditando que vai ser um sucesso e 2, 3 meses a gente dá férias para aquele produto. Que às vezes a gente está num momento e o cliente ainda não está pronto para receber e para consumir aquele produto. Então, é isso. Eu gosto muito de Central. Facilita a vida da operação, né, de quem está na loja. E passar a palavra agora para o Bruno completar. Aí, Júlia, obrigada. As relações são de certa forma, similares, né? Assim, a gente tem também uma fábrica própria e um centro de distribuição, que é a nossa distribuidora de alimentos, que permite que a gente compre e revende através dessa central para todos os nossos restaurantes espalhados pelo Brasil, que com certeza é uma célula que nos dá velocidade de ação, tanto na relação com o cliente, como a Júlia trouxe, e assim como ela, nós temos uma área de CX, né, Customer Experience, e de UX, da usabilidade, da experiência toda do cliente dentro do restaurante, que nos traz uma série de insights para agir com velocidade e, além disso, no nosso caso, também no relacionamento com o fornecedor, para que a gente possa desenvolver produtos com velocidade e que muitas vezes não estão disponíveis no mercado ou não estão disponíveis da forma que a gente deseja no mercado. Na verdade, essa estrutura da fábrica, ela nasce no Spoleto há muitos anos atrás, quando em algum momento nós não encontrávamos na rua aquilo que nós queríamos oferecer com a qualidade e o preço que nós queríamos oferecer, e a partir dali esse negócio foi crescendo e foi, inclusive, além de possibilitar essa velocidade e atender algo como você mesmo colocou, você citou o Morango do Amor, por exemplo, foi algo que a gente só conseguiu entrar na velocidade por ter toda essa estrutura que tem de um time, porque a fábrica é só um corpo lá de equipamentos que qualquer um pode ligar aqui e comprar, mas na verdade tem um time lá dentro de P&D, de produção, todo um grupo de pessoas, mais de 200 pessoas, que estão engajadas nisso de forma constante, junto das outras 200 do escritório, para entender quais são as demandas e até possibilitar, voltando para o início da sua pergunta que você juntou, o desenvolvimento de novos negócios. Então, esse ano, por exemplo, para começar, antes da pandemia, assim como a Júlia, o delivery era algo, na medida que nós tínhamos a Domino's no passado, vendemos a Domino's e a gente não tinha mais um negócio centrado no delivery, o delivery era algo lateral. No caso do gourmet, por exemplo, inexistente, do Spoleto era 8%. Então, o delivery passa a ser uma forma nossa de trabalhar muito forte, mas toda essa estrutura por trás nos permite lançar novos modelos de negócio. Então, esse ano a gente vem lançando novos modelos de negócio, como um Spoleto Piccolo, talvez o Spoleto Piccolo seja o melhor exemplo, que é um Spoleto com CAPEX, com custo de investimento, que é a metade de um Spoleto normal, para que a gente possa entrar em cidades menores, para que a gente possa ofertar o nosso produto, que vem todo desenvolvido, produzido ou negociado por essa central, por essa fábrica, essa distribuidora de alimentos, e a gente possa operar de forma fácil e rápida na ponta em cidades que antes a gente não conseguia olhar e buscar essa expansão. Eu acho que essa questão toda dá uma agilidade importante, né? E em redes, especialmente, a gente tem visto isso ouvindo o consumidor, eu tenho que ter produtos que me diferenciem, vira e mexe.
que eu só encontro lá, para justamente motivar também essa recorrência, né, do consumidor. Gente, eu vou pedir para a técnica voltar na minha apresentação, porque a gente vai entrar num capítulo importante, se a técnica puder colocar de volta aqui na tela a apresentação, por favor. Porque a gente vai entrar justamente no capítulo onde a gente vai falar de cada elo da cadeia, desculpa, foi um a mais, necessitando colaborar para criar valor de uma forma mais inteligente. Então, agora, a gente vai falar das relações com os fornecedores. E a pergunta é: a relação com os fornecedores é estratégica para quem opera em escala e busca inovação com consistência. Como vocês enxergam o papel dos fornecedores, especialmente de pescados e alimentos, no sucesso das operações? O que esperam dessas parcerias para evoluir juntos? A gente falou muito aqui. Vocês estão me ouvindo? A gente falou muito aqui do cliente, de ouvir o cliente, né? O cliente é a nossa razão, é a nossa essência, é o nosso coração. Mas a gente não conseguiria fazer nada, né? Nenhuma dessas atividades sem os fornecedores. Então, fica também um agradecimento a todos os fornecedores que nos atendem, às vezes até 24 horas, a nossa fábrica roda 24 horas, às vezes acontece alguma coisa, tem aquele parceiro que a gente sempre conta, que a gente sabe que vai nos atender. E, além do preço, né, a gente espera parcerias estratégicas. Eu lembro, há 3 anos atrás, eu não sabia o que era dorama, não sabia o que era K-pop. E aí chegou um fornecedor e falou: Júlia, você está sabendo o que está acontecendo na Coreia? Está tendo dorama, o pessoal está comendo isso, está bebendo aquilo, a gente precisa colocar na loja. E aí ele foi esse motor, né, da inovação, fez a gente correr atrás para ter um mix diferenciado, lançar produto. Então, é muito importante essa relação, o empenho, a dedicação dos fornecedores conosco, né, que estamos como intermediário aí da cadeia que vai processar todos esses produtos, esses insumos. E o que dizer, assim, quando a gente olha para a linha asiática, tem uma série de insumos que a gente importa direto do Japão. Ele falou dos onigiris, também é um carro-chefe nosso. A gente importa aquelas embalagens que vai naquele triângulo. Beleza, a gente importou, está ali, chegou, mas e o que falar do salmão, né? Vocês, fornecedores, ficam com esse desafio, a gente recebe salmão na nossa fábrica 3 vezes por semana, aquele peixe lindo, fresquinho, para a gente conseguir entregar também a melhor experiência para os nossos clientes. Então, fica um agradecimento e que vocês continuem investindo no time de vocês, o time que está em campo, atendendo a gente, né? Para ter pessoas apaixonadas mesmo, porque aquele fornecedor, ele não me vendeu nada naquele dia. Ele foi lá, passou para tomar um café e depois plantou uma sementinha e a gente está vendo hoje o que está sendo o K-pop, o que está sendo o dorama, né? E essa popularização da gastronomia asiática. Então, fica um muito obrigado a todos vocês. Muito bom. É interessante que hoje eu estou diretor de marcas asiáticas, mas a verdade é que os últimos 16 anos eu fui diretor de suprimentos do Grupo Trigo. Então, eu vivia essa relação, entrei pelos suprimentos e fiquei 16 anos à frente dos suprimentos no grupo, vivendo essa relação profundamente e, inclusive, o desenvolvimento do que a gente espera dos fornecedores. Então, talvez há 16 anos atrás, nós esperávamos, e os dois esperavam puramente o preço e o melhor negócio, porque era uma limitação onde o preço tinha um peso na relação que, obviamente, tinha um professor que falava: o preço está sempre na mesa, né? Mas ele era o único na mesa e isso, no tempo, foi tomando um sentido diferente no que a gente passa a esperar, de fato, de um fornecedor, que talvez seja a melhor palavra que me vem à cabeça agora, seja um envolvimento verdadeiro no propósito e naquilo que a gente quer oferecer para o cliente. O Grupo Trigo ele carrega um propósito principal, que é a democratização da boa culinária. Então, dentro dos seus diferentes tickets, a gente tenta sempre oferecer uma experiência uau para aquele cliente. Obviamente, tem o ticket que vai a partir dos R$40 e tem o dos R$150, dependendo do modelo de negócio que a gente oferta. Mas nada daquilo ali acontece sem um envolvimento verdadeiro do
dos fornecedores junto, conhecendo profundamente. Eu vou até dar uma quebrada aqui no protocolo e vou dar um exemplo de alguém que está aqui na plateia, que está aqui na frente, aqui sentado. Exatamente. Que é alguém, quietinho, só observando. que é alguém que já dei esse exemplo sem ele sentado, então agora eu vou dar com ele sentado também, senão não seria justo. É alguém que já fomos eu e Técio para dentro da cozinha com o chefe dele, com o meu chefe, e a gente provando, tentando desenvolver produto. Ele manda produto para minha casa para eu provar, para eu ver se está bacana, se não está, se atende aquilo que a gente está querendo buscar. Então tem um envolvimento verdadeiro no desenvolvimento do produto e não necessariamente algo que a gente tinha no passado, que no passado tinha aquela coisa, aí me desculpe se vocês usam esse nome ainda, mas é que esse nome há muito tempo, que era o New Ideas. Né? O dia do New Ideas. E aí, na verdade, era mais um dia do fornecedor apresentar aquilo que ele desenvolveu para você e você tentar dar um jeito de encaixar aquele produto na sua realidade. Bruno, a gente que trabalha com muitas redes, né? O New Ideas era New Same Ideas. Para várias, mesma coisa. Assim, então era desesperador, né? Porque tem esse olhar, tem que ser pouco mais atento à necessidade de cada um, à questão de cada um. Por isso que eu volto para a palavra envolvimento, né? Até eu fui olhar agora a Sakura, por exemplo, que é patrocinadora desse Arena Talks. Já fui 20 vezes na fábrica deles, eles 20 vezes na nossa fábrica, a gente desenvolve molho junto. Então, realmente, eu acho que se vocês querem fazer a diferença e realmente agregar valor nesse relacionamento, para que o preço que está sempre na mesa não seja a única discussão, o envolvimento verdadeiro é o que eu diria que eu espero. Perfeito. Bom, vamos falar, então, a gente falou de operações, né? Então, vamos falar um pouquinho das iniciativas internas de vocês. O que vocês destacariam que hoje está impulsionando produtividade e qualidade ao mesmo tempo? Seja em tecnologia, pessoas ou processos, para que a gente possa compartilhar aqui também, vocês conhecerem um pouco mais desse universo do food service e das necessidades, né, de vocês. Na produção é uma preocupação grande, né, a tecnologia, ainda mais com a falta, né, a escassez da mão de obra. Só que a tecnologia sozinha ela não faz nada. Então a gente importa muito equipamento para fazer novas linhas de produto. Só que é muito importante a gente ter o engajamento do time que vai fazer acontecer. Tem uma história engraçada que ficou marcada na empresa. Em 2018, o nosso presidente ele estava insatisfeito com a coxinha que a gente tinha nas lojas de conveniência. E ele falou, não acredito que a gente está vendendo essa coxinha, porque quando eu vou para minha fazenda, eu passo numa lanchonete e a melhor coxinha que eu já comi está lá. Então, a gente reuniu todo o time, foi lá, conversamos, e era assim, um boteco de um posto de gasolina, não é nenhuma rede, né? Então, a gente chamou o cozinheiro, a gente conversou, entendeu, compramos várias coxinhas, e aí foi aquele desafio de tentar chegar no produto. O desafio 1, beleza, conseguimos um produto muito próximo. Desafio 2, como produzir, né, 30, 40, 50 mil coxinhas. Vamos testar o que tinha de máquinas no mercado para fazer coxinha. Não conseguimos com nenhuma máquina nacional. E aí a gente trouxe uma máquina do Japão para fazer coxinha. Então, hoje a gente tem a tecnologia japonesa fazendo um produto genuíno brasileiro para entregar a melhor experiência para o nosso cliente nas nossas lojas. E há uns 3 anos, nosso presidente pescando, ele adora pescar, comeu um bolinho de pirarucu. Aí ele mandou foto, falou, quero isso na loja. E aí todo mundo correu, né, atrás do fornecedor para conseguir desenvolver um bolinho de pirarucu, que hoje também a gente consegue fazer a extrusão desse produto nesse equipamento que a gente trouxe do Japão. Então, o objetivo é isso, a gente atrelar a tecnologia com as pessoas, para elas entenderem a importância que elas têm nessa organização. E, para completar, eu gosto muito de participar de eventos, de congressos. Eu ouvi uma vez numa palestra que o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, ele foi fazer uma visita na NASA. E aí ele viu um zelador, estava lá, estava trabalhando, e ele perguntou para ele, e aí, o que você está fazendo? E ele respondeu, estou ajudando o homem a chegar à Lua. Então, a gente quer, né, a gente trabalha muito forte isso para todo mundo da nossa operação estar focado em entregar a melhor solução e a melhor experiência para o nosso cliente. Então, é um baita desafio e isso vem com tecnologia, vem com uma nova geração de atendentes e de funcionários que fazem acontecer.
Muito bom. Vamos lá, Bruno. Bom que eu contava essa história, eu não sabia quem era. Então agora você me ajudou, que eu não sabia qual era o presidente. Pois é. É verdade. Mas pessoal, assim, no final, não tem jeito. Assim, no final é tudo. O cerne são pessoas, né? A gente viu uma palestra que vamos até ver essa semana numa outra feira que eu e Simone estamos indo amanhã, que vai ter o futurista, que ele até falou uma hora no final, ele está lá falando sobre tecnologia, mas no final é sobre pessoas. Simone falou isso aqui sobre tecnologia, ajudando as pessoas. Então, nosso foco em desenvolvimento e treinamento é muito grande das pessoas. Mas se eu puder trazer algo que talvez toque também no sentimento de vocês como fornecedores, a gente vive um momento, eu fiquei feliz com a tendência de aumento de volume, porque a gente vive um momento de um ano que foi duro de volume. Um ano que, no final, a gente jogou no food service um jogo um pouco de rouba-monte. Os shopping centers cresceram um pouco, não é que não cresceram, mas cresceram um pouco, e o delivery também cresceu um pouco. E nesse jogo de rouba-monte, numa economia indexada, no final os custos apertaram mais dentro do restaurante. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente começa a ter essa busca de um negócio que sempre foi dito, o restaurante é um negócio de centavo, e de fato é. A gente vai compondo um DRE do restaurante, buscando 0, algo em cada coisa para compor os seus 11% de lucro operacional, algo assim que você vai já estar super bem e tá feliz. Você pega esses juros do jeito que está, onde que o investidor quer pôr o dinheiro. Né? Exatamente, concorrendo com 15% fica duro. Então, o que nós fizemos esse ano, que eu acho que é bastante bacana e vai, em algum momento, começar a envolver os fornecedores, nós desenvolvemos dentro de casa, a gente tem essa prática dentro do Trigo de se juntar a grandes fornecedores de tecnologia, mas também investir como investidor anjo em desenvolvedores e novas empresas de tecnologia. E nós desenvolvemos dentro de casa o que nós chamamos hoje de um chefe digital, que é todo um sistema que, obviamente, hoje tudo... o IA está dentro de tudo, né? Não é mais algo que seja por trás, tem IA, tem tudo, mas no final a gente trouxe para dentro do restaurante uma tecnologia que faz todo o controle de segurança alimentar, todo o controle de estoque, então para a gente reduzir de fato as perdas dentro do restaurante, determina tudo que tem que ser produzido naquele dia, faz todo o acompanhamento de rendimento e todo o acompanhamento de fichas técnicas, que no final nos entregando um CMV real e ideal para que a gente possa trabalhar dentro do restaurante, assim como a indústria trabalha. Então, é realmente tratando essas dispersões do custo da matéria-prima entre aquilo que você deveria ter tido e aquilo que você de fato gastou. E aí eu acho que os fornecedores passam, e aí para poder dar um recado nesse sentido para vocês, mais uma vez tem uma missão bastante importante, que como nos apoiam a cada vez mais minimizar essas perdas, sejam elas por produtos que vencem, sejam elas por rendimento, seja por custo real e final daquele produto ofertado no final, para que a gente, nessa luta por centavos, que a gente está investindo muito, a gente consiga ter o sucesso todo mundo junto. O custo em uso, né? No final das contas, é o que importa. Bom, vamos para a pergunta 6, que a gente está aqui olhando os próximos 3 anos. Quais são as principais avenidas de crescimento que vocês estão perseguindo e onde estão as apostas aí nas fichas estratégicas? O Grupo Irota vai continuar crescendo o número de lojas, né, em todos os modelos, lojas de supermercado, no modelo de conveniências, lojas corporativas. Sem dúvida, o modelo que a gente mais investe e o que mais cresce é o Irota em Casa. A gente tem mês que a gente abre 2 lojas por semana, mas o CRM é outro ponto importante, que a gente está tendo um outro olhar para ele, não só para oferecer para o cliente o que ele deseja, né? Se o cara gosta de uísque, ele não vai receber a propaganda da cerveja, e evitar que nosso tabloide eletrônico caia na lixeira de vocês. Então, a gente quer ser mais assertivo nessas ofertas, nessas promoções. Vamos continuar investindo em tecnologia. Não sei se alguém já visitou nossa loja autônoma, tem reconhecimento facial, a gente consegue entender o horário de consumo que as pessoas buscam, mas o maior desafio é a atração, né, a retenção e desenvolver os talentos. No passado a gente abria vaga, dava fila, a gente conseguia fazer uma seleção. Hoje é um grande desafio do nosso negócio
é a gente conseguir atrair. Muitas vezes nós somos o primeiro empregador dos jovens, então a gente mudou o nosso propósito, a gente tem trabalhado um novo propósito de desenvolver virtudes e gerar talentos, né, para esses talentos atenderem bem e conseguirem produzir bem nas nossas unidades. Então, tecnologia está aí, mas, de novo, sem pessoas a gente não consegue fazer acontecer. Bom, tem duas grandes apostas. Primeiro, o Spoleto segue crescendo. Então, ano após ano, a gente até se surpreende com o crescimento do Spoleto e agora tem esse modelo novo para entrar em cidades que antes a gente não enxergava. O China e o Gendai são aquisições novas do grupo que nós, nos últimos 3 anos, íamos moldando esses negócios para retornar ao crescimento. Mas eu acho que tem novas que combinam com as tendências que você trouxe, que acho que vale a pena falar. Nós temos um projeto novo. Até o fundador do Grupo Trigo está aqui, a gente se esbarrou sem nem combinar, está aqui na feira por causa deste projeto, que é o Projeto Tucumã, que é um projeto de relacionamento e de desenvolvimento com produtos de origem da Amazônia. Nós adquirimos uma marca que chama Asa Ação Sustentável da Amazônia, que tem como o açaí como carro-chefe, mas mais uma vez tem pescados, tem camarão, tem produtos lá dentro, e a gente... Super legal, né? A gente vem... Essa é uma das tendências assim, que a gente tem visto forte, né, de brasilidade, também, de origem, exatamente. Resgate então de origem. A gente tem um projeto muito grande que vai cada vez mais entrar, como você mesmo disse, o projeto que chama Tucumã, que tem o Asa como um ator importante, mas o Tucumã ele traz o relacionamento com essas comunidades, os desenvolvimentos dessa comunidade para trazer insumos para dentro das marcas existentes que nós temos. Então, hoje eu não vou saber, eu precisava da colinha com o Eduardo, que está por aí, mas já tem hoje ingredientes da Amazônia dentro do molho do Spoleto sendo servido no restaurante. Então, a gente vem desenvolvendo realmente uma série de ações nesse sentido, e essa marca nova traz essa veia junto com o Projeto Tucumã. Mas algo que a gente, com certeza, que acho que vale a pena falar aqui, que a gente já vem investindo muito, e que tem um foco cada vez maior nos próximos anos, é a parte de relacionamento com o cliente através de toda a relação que vem através dos programas de loyalty, de fidelidade, mas que se aprofundam muito mais do que isso. Então, alguém pode olhar primeiro o nosso programa de fidelidade e entender como algo para ele ter um cashback ou algo assim, mas a verdade está muito mais a ver com o que a Júlia falou, de um conhecimento profundo, de uma relação profunda com aquele cliente, para que a gente possa, de fato, fazer com que ele se sinta que ele é atendido na necessidade que ele tem, e que a gente possa extrapolar a questão comercial para algo, de fato, de relação. E aí um exemplo que eu posso dar, a gente tem um programa de loyalty do Gourmet, que chama Xinguru. Quem for aqui na loja vai passar a fazer parte aqui no restaurante aqui em São Paulo, onde o Xinguru, ele não traz, que já chegou num ponto de relação profunda com o cliente, que ele não traz mais descontos, ele não traz mais cashback. O que ele traz para o cliente é, de fato, uma fila mais rápida, um produto que, se você chega no nível, só você pode pedir, o cliente normal não tem acesso àquele produto, então você senta no restaurante, você já é ofertado para você de graça, uns hand rolls que são desenvolvidos pelo nosso chefe só para o nosso cliente Pérola Xinguru, um presente que você ganha todo ano, com coisas para você ter. As nossas louças, elas são bastante bonitas e desenvolvidas única e exclusivamente para o Gourmet, e são produtos de desejo dos nossos clientes. Então, a gente entendeu por que não dar esses produtos para esses clientes que são realmente gourmet lovers, né, que tem essa relação conosco bastante profunda. Isso é algo que a gente já trabalha de forma bastante profunda dentro dos nossos restaurantes. Eu não tenho um número de cabeça, mas são mais de 60%, 70% dos clientes hoje já são identificados no Spoleto, por exemplo. Nós sabemos o comportamento de cada Essa jornada sendo digital, né? Exatamente, em todos os canais. Isso, perfeito. Então, a gente vai mergulhar cada vez mais nisso, porque uma tendência, com certeza, é também essa coisa da customização, de você ter aquilo que você quer e que você precisa. A hiperpersonalização. Hiperpersonalização, exatamente. Bom, gente, a gente está caminhando aqui para o final, então eu queria abrir, né, para perguntas aqui da plateia. A gente pode pegar uma pergunta, eu acredito, pelo tempo, ou duas, se for muito rápida a resposta. Um de cada vez. Exatamente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Está todo mundo tranquilo? Bom, então vamos para a última pergunta aqui, que para encerrar, qual que é a dica final, aí, o aprendizado que vocês deixariam para os fornecedores e parceiros aqui presentes, que tem sido algo decisivo para o sucesso aí das marcas? Eu diria assim, no varejo a gente tem o desafio de deixar de ser um fornecedor somente de matéria-prima para o nosso cliente, né? A gente não quer que ele vá na loja e compre o arroz, o feijão e a carne. A gente quer também que ele tenha produtos prontos, com qualidade e praticidade. Eu acho que para vocês, né, fornecedores, fica também isso de se desafiar a ser um fornecedor mais próximo do seu cliente, a entender a dor do seu cliente, como que às vezes seu cliente precisa receber aquele produto, ajudar no desenvolvimento. E o que eu acho mais importante, né, é ser um fornecedor de inteligência de mercado. Então, a gente conta muito com vocês para trazer essas informações e essa inteligência para a gente. Obrigada, pessoal. Bom, como recado final, se eu pudesse, vou voltar um pouco e vou pegar um pouco uma colinha de um papo que eu bati até com a Simone ali antes da gente entrar. Primeiro, que vocês entendam o tamanho do mercado que existe no food service. Não sei quantos de vocês já fornecem food service ou trabalham com food service, mas são volumes colossais. Quando eu digo que a nossa pescados são os nossos principais produtos, a gente rompe a barreira das 100 toneladas de pescado por mês, só o Grupo Trigo. Então, vocês imaginam o que não tem dentro do mercado se juntasse todos os players que estão lá e as oportunidades que estão aí para todos vocês. E aí, eu volto para a questão do envolvimento, eu volto para o entendimento de que o food service, a área de restaurantes, a área da conveniência, não é uma extensão como se fosse uma indústria, ou como se fosse um supermercado de grandes volumes, ou a peixaria, ou o que for. Existem necessidades de atendimento no produto para que a gente consiga trabalhar ele dentro da realidade de cada restaurante, porque essas mesmas 100 toneladas são distribuídas dentro dos 700 restaurantes. Então, é o de pouco em pouco que vira um volume muito grande e que precisa, de fato, de um envolvimento e de um conhecimento para que aquele produto seja ofertado. Muitas vezes, como eu venho do setor, muitas vezes existem produtos que eu gostaria de ofertar dentro das nossas redes, e a gente tem redes que atendem diferentes perfis de consumidor dentro do Grupo Trigo, e que a gente esbarra na incapacidade ou na falta de incapacidade, talvez não seja a palavra certa, porque a capacidade de produzir existe, talvez seja na falta do desenvolvimento do foco, do desenvolvimento desses produtos para que eles possam atender a demanda do food service. Eu estava contando um caso para a Simone, como a gente tem uns minutinhos aqui, a gente foi lançar um yakisoba de frutos do mar, nós lançamos, está sendo um sucesso, agora dentro do Shining Box, e um dos maiores desafios que nós tivemos dentro desse lançamento foi conseguir ter o volume que nós queríamos daqueles pescados para colocar dentro desse yakisoba, dentro da embalagem que eu precisava para ofertar para cada um dos restaurantes. Então, os volumes eles eram significativos, porém eu precisava de uma embalagem que não existia e precisava, de novo, de um envolvimento do fornecedor para ele entender que, através daquele movimento, ele abraça o trigo e abraça o mercado de restauração no Brasil inteiro para conseguir trazer essa solução. Então, o meu recado e dica seria, vão para as cozinhas, faça como teste, vão para as cozinhas, entre dentro dos seus clientes, vai lá conhecer as necessidades, escutar o pessoal da ponta que sabe o que está acontecendo, que sabe o que o cliente está pedindo, sabe o que o cliente está reclamando, que vai sair muito negócio bom para todo mundo. Exatamente. Bom, a minha dica final, né, e o que eu quero deixar para vocês está aqui. Eu desejo assim muita riqueza para vocês hoje. E a gente define riqueza como a rede de contatos e possibilidades que a gente tem. Porque hoje é um dia que vocês estão aqui, né, num evento maravilhoso, numa feira. Então, ativem a sua rede, abram esses múltiplos caminhos de prosperidade, interajam com as pessoas, porque no final, né, sinergia, simpatia, simbiose, que acaba trazendo mais riqueza para a gente.
E isso tudo, para mim, foi inspirado num curso que eu fiz esse ano de netweaving. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas é articulação de redes humanas. Não é networking, aquilo que eu tenho muito toma lá da cá. Né? O netweaving, ele promove relações de longo prazo, onde eu justamente me relaciono querendo a prosperidade mais ampla e não simplesmente aquela relação do dia a dia. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, porque na Galonion é isso, né? A gente tem relações de longo prazo com tantos fornecedores, operadores, enfim. E a gente queria deixar aqui meus contatos para quem desejar saber mais. A gente é completamente mergulhado nesse universo do food service. E agradecer muito, Bruno, agradecer muito, Júlia, por estarem dispondo todo esse tempo para todos nós. Nós Obrigada, agradecemos pessoal. a oportunidade. Obrigada. Obrigado, pessoal.